Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast e das lives no YouTube do Acelerando o Jogo. E hoje eu e o Matheus recebemos mais um convidado muito especial que vai contribuir muito aí com o conhecimento de todos vocês que nos ouvem. O convidado desse episódio é Ciro Bueno, preparador físico com passagens por Portuguesa Santista, Desportivo Brasil e recentemente no Palmeiras, nas categorias sub-15 e 17. Fala Matheus, tudo bem? Fala Caio, fala Ciro, é um prazer, como o Caio falou, estar te recebendo aqui em mais um episódio aí do nosso podcast Bate-Papo. Ciro, tudo bem? É um prazer receber você, obrigado aí pelo tempo destinado e pela contribuição que você vai dar a todos aí os nossos seguidores. Como é que tá? Tudo certo? Beleza, Caio, beleza, Matheus. Não só pela primeira vez, mas por quantas vezes forem necessário trocar ideia com vocês, é sempre um prazer e sempre sai coisa boa. Espero que essa possa ser mais uma. Show de bola, né? O Ciro, como eu disse, preparador físico hoje, né, Ciro? Mas já atuou em outras áreas, a gente já trabalhou junto, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui lá no início, né? Aqui no Oceano Praia Clube com futsal. Então hoje, lógico que dá perspectiva de um preparador físico, mas a ideia é que a gente aborde variados temas aí, variados contextos e tudo mais. Então a gente vai abordar várias ideias e pensando nisso, já deixar a primeira pergunta para ti, Ciro. Antes de realmente tomar essa sequência como preparador físico, tu atuou como treinador de goleiro no futsal, né? Inclusive aqui com a gente, tu foi treinador, né, auxiliar técnico, como eu disse, tanto no futsal quanto no futebol, né? E eu queria que tu falasse um pouco para a galera aí o quanto essas experiências anteriores, esses diferentes cenários e tudo mais, interferiram positivamente, né, para que a tua contribuição na tua função atual com os times que tu trabalha seja maior ainda, né? Não, legal, Caio. Eu acho que um diferencial competitivo para o profissional hoje, no mercado em geral, é a compreensão do todo, a compreensão processual mesmo, de como as coisas andam, independente de que coisa seja, ou seja, independente de que clube esteja, em que cenário tu esteja inserido, a compreensão do todo, ela se faz necessária. E nesse sentido, essas diferentes abordagens, essas diferentes perspectivas que eu tive, como treinador de futsal, como preparador físico, como treinador de goleiro, como auxiliar técnico, em até determinados momentos, como analista de desempenho, eu nunca tive, na minha trajetória, eu nunca tive o cargo um cargo desse oficial, por exemplo, em carteira de trabalho, mas militei e transitei por várias dessas funções e, se não necessariamente como um profissional fixo dessas áreas, mas com demandas de trabalho que são pertinentes a essas áreas. Então, isso me facilitou muito até a compreensão do todo, até a compreensão processual de onde eu estava inserido, para eu poder agregar mais coisas, para eu poder fazer intervenções mais precisas e até para me direcionar no decorrer da minha carreira como figura central de preparador físico mesmo. Certo, e a gente tem até feito algumas pesquisas aqui no Acelerando o Jogo, né, no Instagram, e a gente percebe que tem muita gente que ou está começando ou pretende startar aí na carreira, né, no meio do futebol. E é interessante tu falar isso, né, porque para tu se direcionar, para tu ganhar bagagem, ganhar, né, conhecimento sobre o todo, então o cara, de repente, às vezes ele logo no começo já quer definir e fechar outras áreas, isso é muito importante, né, e também, Ciro, acho que tu falou da carteira de trabalho, a proatividade de mesmo tendo uma função ali, tu não se fechar para as... Igual tu falou, quantas vezes tu era auxiliar técnico, mas estava participando da preparação física, ou é preparador físico, mas está contribuindo com análise? Acho que o cara está aberto, né, a contribuir de outras formas, é muito importante para esse crescimento no meio do futebol, né? O cara se negar, de repente, a contribuir numa área, não é a minha, vai barrar um pouco, né, que ele se desenvolva no meio, né? E até pensando que se o cara quer entrar no futebol, independente da função que ele quer se inserir no futebol ou no futsal, o primeiro passo errado ele fala que ele não admitir determinada função, ele não admitir determinada tarefa que seja proposta, porque ele não faz parte daquela área. Então,
Você quer entrar num segmento que é muito fechado, num segmento que todo mundo acha que entende tudo, eu acho que o primeiro passo é não se fechar para nada, beleza, eu vou fazer, tudo certo, eu vou dar meu jeito, porque quando tu for ver, tu vai estar se desenvolvendo. O meu exemplo pessoal, eu não entrei, no primeiro momento, nem o futebol eu queria entrar, eu queria ficar restrito ao futsal, que é da onde vem a minha origem no trabalho. E aí, no segundo momento, a oportunidade aparece através da Portuguesa Santista, como preparador físico, que também não era a minha pretensão inicial dentro do futebol. E aí, quando eu fui ver, eu já estava no futebol, já não estava mais no futsal, oficialmente, né? E as coisas foram acontecendo na condição de preparador físico, o mercado me olhando como preparador físico, eu gostando daquilo que vinha acontecendo na minha carreira, e aí eu não vi necessidade nenhuma, não só não vi necessidade nenhuma, como vi necessidade de permanecer nessa área, trabalhando em cima de várias perspectivas de trabalho totalmente diferentes, de várias estruturas, de vários processos, mas evoluindo dentro da figura central de preparador físico. Show. E até concordando com isso, né, como tu falou, Ciro, o futebol ele é sistêmico, né, ele tem diversas, ele é multidisciplinar, né, então o preparador físico ele tem que saber um pouquinho da parte de treinamento, de análise e vice-versa, o analista tem que saber um pouquinho de treinamento, de preparação física, porque até num debate da comissão, até numa conversa, tudo se mistura ali, né, e até falando de contexto, agora trazendo por um outro lado, você já trabalhou em vários cenários dentro da preparação física, mas em vários cenários, né? Clube com mais estrutura, clube com menos estrutura, categorias diferentes, calendários diferentes. E aí fala pra gente como foi a sua adaptação nesses cenários e se é muito difícil, se não, como que tu conseguiu desenrolar? É difícil sim, Vasco, mas eu digo assim, só para contextualizar, eu trabalhei num clube muito pequeno, com muito pouca estrutura, com muita dificuldade, com muita luta e com uma mão de obra muito qualificada para desenvolver o trabalho. Depois eu trabalhei num clube que estava em processo de reestruturação logística, de estruturação física mesmo, de estruturação de processos, com uma estrutura muito, muito, muito grande, já numa categoria acima. E no último clube que eu fiquei por 5 anos agora, transitei de 2 carreiras e com uma representatividade de camisa muito forte no mercado do cenário de base, também do profissional recentemente, obviamente. Então, só falei tudo isso só para contextualizar que não é fácil, mas como eu havia dito para o Caio antes, se o cara não tiver, se o profissional não tiver fechado para diferentes olhares, diferentes óticas de enxergar, diferentes maneiras de enxergar futebol, já vai facilitando um pouquinho, porque, sem dúvida nenhuma, adaptabilidade a qualquer situação no mercado brasileiro de base, ela tem que ser não só uma vantagem competitiva, mas tem que ser um ponto de partida para o profissional, seja ele treinador, auxiliar, preparador físico, analista, nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, qualquer coisa que o valha. Acho que tem que ser o ponto de partida. Não é fácil mesmo, porque bate muitas vezes no ego do profissional, mas bater no ego do profissional também, não deixar o seu ego quebrado para isso, leve, flexível para isso, também é uma necessidade do mercado profissional. É importante a questão da adaptabilidade, como você falou, até porque a gente sabe que o mundo do futebol hoje, principalmente aqui no Brasil, você está em cima, amanhã você está embaixo, depois você está em cima de novo. Então, você se adaptar, você ter resiliência e manter ali o seu trabalho independente do que for a estrutura, enfim, com quem você estiver do lado, eu acho que é de grande valia aí hoje, né, no mercado. E quando tu fala sobre não estar fechado, né, Ciro, para diferentes ideias, e o Vasco falou de diferentes cenários, eu vou entrar nessa questão de contexto diferente agora pela ótica da questão metodológica, né? Acho que tu também vivenciou diferentes métodos, diferentes ideias aí, mesmo direcionados para a tua área, e a gente já falou bastante disso, né? Tu, inclusive, é um cara que me fez até pensar um pouco diferente, porque acho que quando a gente começa a estudar e mais a fundo no futebol, a entrar no mercado de trabalho, meio que todo mundo tende a super defender, né, uma ideia, uma proposta de trabalho, a gente tem em algum momento dificuldade de ceder aquilo, e tu sempre fala que essa tua passagem por diferentes clubes te fez abrir a cabeça e entender que, mesmo com ideias e propostas diferentes do clube, tu podia interferir, se adaptar e contribuir com o teu trabalho. Então eu queria que tu falasse um pouco
tá em processo de mudança de clube de novo, né? Sobre hoje, o quanto tu tá pronto para, de repente, se adaptar depois de alguns anos de Palmeiras aí, a um novo método, a uma nova ideia e, de repente, se renovar de novo para começar esse trabalho, né, que tu em breve deve estar iniciando aí. A pergunta é legal, Caio, porque assim, se eu falar, eu estou pronto para o que está por vir, seja o que for, eu estou mentindo porque eu não sei o que está por vir. Né? É óbvio que a gente, culturalmente, a gente sabe como funcionam os clubes, não como funcionam, mas sabe a filosofia em geral, quais são as abordagens em geral, mas a gente nunca sabe o que o cotidiano do clube vai te dar. Então, se eu falar assim, eu estou preparado para qualquer coisa, talvez eu possa estar mentindo no primeiro momento, que talvez eu não esteja, ou talvez eu possa me surpreender. Agora, se eu te falar que eu já estou indo para um próximo clube aberto a novas ideias, isso eu posso falar que eu não tive essas experiências. Ou seja, só o tempo me deu mesmo. Só o tempo me deu. E aí não tem a ver com faixa etária, tem a ver com experiências mesmo. Sim. Eu trabalho no primeiro momento num clube com muita dificuldade estrutural, pequeno, dificuldades financeiras e tudo mais, e que por 2 anos seguidos a gente chega entre os 8 do Campeonato Paulista, que é o campeonato, sem dúvida nenhuma, mais competitivo, o campeonato estadual mais competitivo, não só no profissional, mas no cenário de base principalmente. E a gente chega eu disse antes, com uma mão de obra muito qualificada, que nos deu, através do professor Paulo, que hoje que é um português, está no Porto, formado na Universidade do Porto, ou seja, ele trouxe toda a abordagem de periodização tática, que eu não vou me aprofundar agora, nem poderia, mas ele trouxe essa abordagem. Depois eu vou lá para o Desportivo Brasil, como eu disse, em processo de reestruturação metodológica e processual, e aí foi uma outra perspectiva. Depois eu venho para o Palmeiras, já numa abordagem muito mais prática, e aí eu comecei a ver que exatamente o ponto que tu tocou, que eu não poderia ser refém de ideologia. Esse era o ponto central, e depois do 7-1 para a Alemanha, muita gente surfou nessa onda, eu fui um que surfei nessa onda, de todos nós, de ideologia, quase que sem perceber, quase que vendo as coisas se desenhar, agora eu sou contra isso, agora eu sou contra isso. Eu falei, então eu tô sendo o cara mais leviano do mundo, eu tô sendo o cara mais reducionista do mundo, ou seja, eu tô pegando todas as questões que são complexas e transformando em coisas pequenas, porque eu estou refém de ideologia, eu estou refém de metodologia. E aí eu comecei a ver que tinha muita gente boa em várias perspectivas de trabalho. E aí eu fui quebrando esse paradigma comigo mesmo, e aí eu comecei a ver que a grande sabedoria estava morando justamente em ser flexível, em ser adaptável, ainda mais sabendo me colocar na figura de preparador físico, que não é o cabeça da pirâmide. Né? Os cursos estão disponíveis para quem quiser ser treinador. Como não é o meu caso atualmente, eu tenho que me colocar na figura de preparador físico, a cabeça da pirâmide no trabalho de campo e sempre vai ser o treinador. A ideia geral é dele. Então, e as ideias gerais, felizmente, elas têm várias facetas, né? E é interessante isso também, mais uma vez, pensando em quem quer entrar no mercado, quem está começando, beber em diferentes fontes, quando vai buscar o conhecimento, quando vai estudar sobre, né? Para que a gente não segue para um caminho só e ache que aquilo é verdade absoluta. E aproveitando, Ciro, já fica aí um convite futuro para, de repente, a gente convidar o Paulo também, que já esteve aqui presencialmente com a gente, fazer um bate-papo da perspectiva da periodização, que tu disse, e tudo mais que ele pode contribuir, né? E falando em metodologia, diferentes ideias e tudo mais, pessoal, já fica um convite para vocês, vão lá no Spotify, procurem Acelerando o Jogo, no YouTube também. O YouTube só um episódio, né? O primeiro foi gravado com o Rodrigo Leitão, então um conteúdo bastante interessante. No Spotify já tem outros episódios também, né? Com o Ademir Fezan, com o Leandrão, treinador do Boa Vista, entre outros profissionais, a Mauri do Criciúma. Então tem bastante coisa. Acessem lá Acelerando o Jogo para vocês terem um pouco mais de informação. E Ciro, a gente vai entrar agora um pouco mais num assunto voltado mesmo para o jogo, para o teu dia a dia de trabalho, né? Acho que essa introdução foi bem legal para quem busca entrar no mercado de trabalho, conhecer um pouco mais sobre a área profissional. E Ciro, agora entrando um pouco mais dentro da tua perspectiva de trabalho mesmo, um pouco do teu dia a dia nos teus trabalhos mais recentes aí, né? A gente falou sobre métodos, sobre se adaptar a diferentes ideias, né? E sobre o cara que ele de repente fecha a visão dele para uma única forma de trabalhar. Né? A gente volta para a questão de paradigma. Né? Eu costumo falar algumas vezes que tem assuntos que, no intuito de quebrar um paradigma, a gente acaba criando outros. Né? E, cara, sobre a questão de isolar ou não a parte física em alguns momentos e fazer integrado em outros, enfim,
Como é que tu vê isso e como tu trabalhou aí nesse teu último trabalho no Palmeiras? Como é que era isso? Mais isolado ou dependia da sessão, enfim? Não, bacana, Caio. A gente não pode negar e ser hipócrita e dizer que essa discussão, sem dúvida, é o ponto central ou é o ponto de partida quando a gente começa a discutir bem em cima do que a gente estava abordando, né? Essa discussão vai ser a primeira que vai vir na cabeça de todo mundo, sem dúvida nenhuma, e para mim faz até sentido. Essa discussão ela consegue justificar aquilo que eu vinha falando. Por eu ter trabalhado em diferentíssimas perspectivas de trabalho, eu já fui o cara que falei que não fazia, mas eu digo assim, não é que eu não fazia 2, 3 anos atrás eu não fazia, hoje eu faço. Às vezes é coisa de meses, entendeu? Para não falar semanas. De provarem para mim, ou eu mesmo, eu comigo mesmo, quebrar esse paradigma e falar, pô, agora funciona. Então, essa discussão é sempre importante. E aí, trazendo especificamente para o que tu comentou, cara, quer que o cara corra mais, tem que fazer ele correr. Quer que o cara sustente mais sprints, tem que fazer ele sustentar sprints. Quer que fazer que o cara passe melhor, tem que fazer ele passar melhor. E tudo isso é complexidade. Pensar em complexidade, para mim, é pensar nisso. Então, se tu se fechar para uma determinada perspectiva de trabalho, provavelmente, tu vai estar sendo negligente com algum contexto. Seja ele o passe, o chute, o arremesso, a queda, o salto, o sprint, a caminhada, o tiro, tu vai estar sendo. Especialmente se tratando de categoria de base, onde a abordagem tem que ser muito mais ampla e tem que ofertar muito mais conteúdos. Então, muita coisa é força, por exemplo. E eu não estou falando só de diferentes manifestações de força, de resistência de força rápida, de força explosiva. Eu não estou falando especificamente disso. Mas muita coisa dentro do jogo de futebol é força, dado que é uma modalidade intermitente. Então, a gente tem que treinar em intermitência. Mas, para treinar em intermitência, a gente tem que ter um ponto de partida. Eu não vejo problema nenhum em treinar força de forma isolada. Eu não vejo problema nenhum em treinar velocidade, acelerações de forma isolada. Eu vejo problema em só treinar de forma isolada. E aí a gente também vai estar descaracterizando se a gente falar que preparação física é somente isolar, que a minha parte é isso. Muitos clubes hoje têm aderido a uma forma que é bem comum, uma relação até um pouco complicada. Eu não trabalhei ainda sobre essa perspectiva, mas muitos clubes têm aderido a um preparador físico dentro da sala, dentro da academia, e o outro preparador físico diretamente dentro do campo, que faz a conexão ou não de conteúdos, que tem que estar atrelado à figura central do treinador, a ideia central da sessão, que está relacionada ao modelo de jogo, que está relacionado à filosofia do clube, do treinador. Eu não trabalhei sobre essa perspectiva, mas eu acho que pode ser um ponto de partida de tu pensar que não, a sala é importante, porque força é importante, sobrecarga é força. Só que o que a gente vai fazer no campo é mais importante? Sem dúvida nenhuma, é mais importante. Entretanto, não é só aquilo que é importante, né? E muitas vezes o que a gente está fazendo dentro do campo está errado, porque não tem consonância com o conteúdo principal. Então, a partir do momento que tu pisa no CT ou no campo que seja, ou no treino, ou no vestiário, tudo tem que estar relacionado com a filosofia. E se está relacionado à filosofia, tem que contemplar tudo, tem que contemplar muita coisa. É isso, mais uma vez, não fechar o olho para nenhum campo aí, né? Nenhuma forma de trabalho, nenhuma ideia, e é isso, contextualizar realmente com a ideia central, né? Falou na pergunta anterior sobre que tudo isso parte do treinador, né? E que tu precisa se adequar, e a gente segue esse caminho com essa resposta também. Boa. E até, dando sequência nisso, Ciro, por exemplo, e aí o importante, como a gente até citou no começo, de entender o contexto, né, de forma sistêmica. O preparador físico também saber um pouco das outras áreas, porque, por exemplo, vamos supor que você está lá no campo e você quer usar um mini-jogo para trabalhar a parte física, seja qual valência fosse, resistência, força. Então você tem que saber um pouco de treinamento, você tem que saber manipular também a questão de atividades e de mini-jogos para que você atinja seu objetivo, né? Não é só academia, não é só o mini-jogo. Eu acho que entender o contexto de forma sistêmica, né? Exato, exatamente. Para mim, a visão sistêmica é isso. Para mim, a visão sistêmica não tem a ver, como muita gente pensa, em manipulação de jogos reduzidos, para otimizar performance, desempenho, seja atlético ou técnico-tático. Não tem a ver com isso. A abordagem sistêmica, para mim,
tem a ver com essa forma de pensar, tem a ver com estar correlacionado com o que verdadeiramente é complexidade no futebol. Isso é uma abordagem sistêmica, é entender o todo, exatamente como tu comentou e a gente vinha falando antes. Entender o todo, para mim, é isso, entender que força é isso, mas também é isso, que manifestação de velocidade é isso, mas ela se manifesta, por exemplo, atacando as costas da última linha, dos zagueiros da última linha no campo. Então, como a gente vai contemplar tudo isso dentro de uma perspectiva de treino que vai durar de 1h30, 2 horas, por 3 horas, não sei, como a gente vai contemplar isso ofertando conteúdos ricos, entendeu? Não, show. E até dando sequência também, por exemplo, o quanto você vê o preparador físico, na verdade, assim, o quanto você acha que ele pode participar também da parte técnica e tática em debate com o treinador, se você acha que o preparador ele pode participar, além da preparação física, se você acha que ele não interferir, mas poder ajudar, poder dar um feedback, poder dar... Você concorda com isso? Como que você trabalha essa questão? Eu acho que não é uma questão de moda, não. Eu acho que é uma tendência de mercado mesmo, e não dá para fugir disso. A gente vê, eu comentei algumas questões de vantagem competitiva, e essa aí nem é mais uma vantagem competitiva, essa é uma necessidade da entrada do preparador físico. Primeiro, porque os clubes não têm condição, às vezes, de ter 1 ou 2 auxiliares técnicos. Então, ele se torna a figura de mais um auxiliar técnico naturalmente. Numa perspectiva mais pragmática de trabalho, naturalmente ele vai ficar escanteado. Então, até isso tem que ser respeitado da ideia central do treinador. Se a ideia de processo dele é mais pragmática, para não falar retrógrada, o preparador físico, o treinador de goleiro, os profissionais vão ficar escanteados. Se ele é centralizador, portanto, pragmático. Agora, de modo geral, isso evoluiu muito no futebol brasileiro, muito, escandalosamente. Então, eu vejo que ele precisa saber invadir positivamente várias áreas. Eu trabalhei especialmente no último clube, no Palmeiras, com treinadores que invadem muito bem várias áreas, que se eu não conseguisse ofertar para eles aquilo que eles queriam, eles iam saber manipular o treino, sim, talvez não com a profundidade de preparação física que a minha especificidade de trabalho me deu, mas minimamente ofertar conteúdos que fizessem os caras fazer aquilo que eles precisavam, correr o que eles precisavam, trombar o que eles precisassem, enfim. Eles iam saber manipular, e eu acho que isso tem que ser o inverso também. Se o entendimento for baixo, se não souber por que está acelerando, não vai saber como acelerar. Não dá para... Isso é uma correlação constante. Não, perfeito, Ciro. E aí agora trazendo até para um outro cargo ali da comissão, né? O quanto e como um analista ele pode atrelar o trabalho dele junto com a preparação física? Como que, no seu ponto de vista, dá para contextualizar essas duas áreas e entregar alguma coisa para o treinador ou entre vocês mesmos, para que você trabalhe de uma forma, o analista veja alguma outra coisa? É legal porque... Essa questão é legal, Vasquez, porque a galera fala muito do analista de desempenho, e essa terminologia, acho que, se eu não me engano, só existe no Brasil, né? Porque ela, em teoria, ela é mais ampla, né? De desempenho, qual desempenho, né? Então, contextos diferentes, né? Cenários diferentes de análise de jogo, análise de jogador, análise de treino, análise de desempenho, acabou sendo o termo, a terminologia para amplificar tudo isso, né? Enfim, eu disse isso porque, cara, o analista de desempenho e o fisiologista, por exemplo, no sentido de contextualizar dados de GPS, isso pode ser muito mais amplo, né? No sentido da interpretação desses dados, para saber o que fazer com esses dados. O que a gente vê por aí é uma entrega de um relatório de GPS que o próprio software te dá, o fisiologista entrega o relatório, e isso não foi em cima do que eu trabalhei, tá? Nos últimos clubes, é o que tu vê por aí. O fisiologista te entrega um relatório, se tiver o fisiologista, se tiver o GPS, obviamente, tu pega o GPS, e essa interpretação pode ser muito mais cruzada, pode ser muito mais ampla, pode ser muito mais sistêmica, junto ao analista de desempenho. Então, se o cara acelerou 200 vezes e desacelerou 250, por que ele desacelerou? Como isso se manifestou? Não necessariamente precisa ser uma demanda do analista de desempenho, mas pode também ser uma área que positivamente a ser invadida pelo analista de desempenho para entregar um produto mais rico para o treinador tomar as melhores decisões.
Não, perfeito. E aí entra mais uma vez o entender de forma sistêmica, o analista entender também um pouco da preparação física e vice-versa, né? Você quer saber a quantidade de sprints, mas em qual local do campo, em qual situação, qual era o placar do jogo, como foi, por quê. Então é muito importante ali a sistematização mesmo, a junção, né, de todas as áreas, não só da preparação física com as outras, mas com a área mental também, com a área da preparação física, com a área da análise, enfim. E também, claro, tudo junto, corroborando para que fomente o treinador e que ele tome as melhores decisões. Né? Show. Então a gente bateu muito aqui na questão do conhecimento geral, né, cara, sistêmico, e ficar claro o quanto é importante que a gente se preocupe em entender mais de um dos aspectos do jogo e principalmente cruzar, comunicar isso tudo. E também acho que a comunicação entre a comissão técnica, né, entre quem trabalha junto, o quanto tu tá aberto a ouvir o cara que tá trabalhando contigo e entender que ele pode sim contribuir de forma bem interessante. E aí é outro aspecto já, né, esse desenvolvimento também na questão da comunicação, da questão até da vaidade muitas vezes, né, a gente entender que não trabalha sozinho e que hoje a gente tem analistas, tem preparadores físicos muito mais prontos para interferir na ideia do jogo, para contribuir, né? E é importante que quem está entrando, quem pretende trabalhar aí no mercado, saiba dessas situações. Ciro, até para te liberar, a gente encerra as perguntas aqui, né, cara? Muito, muito interessante mesmo, assim, foi bem rico para a gente e com certeza para todo mundo que tem nos ouvido, né? Antes de te agradecer e despedir, a gente tem feito sempre aqui a indicação de algum conteúdo para colaborar mais ainda com a galera que está ouvindo a gente. Então eu peço para o Vasquez iniciar aí sugerindo algum conteúdo, seja um livro, um artigo, uma série, enfim. Fala, Matheus. Hoje a minha indicação, a minha sugestão aí é um livro muito bacana, foge um pouquinho do tema central do futebol, mas aí entra, entendeu todo, né? O nome do livro é Como Aprendemos, né? É um livro americano, né? Que tem a tradução brasileira, tem versão em PDF, tem versão gratuita, então quem tiver disposto aí, quem quiser entender um pouquinho mais também dessa parte mental, é bem bacana. Como Aprendemos. Show. Eu também vou sair um pouco da área do futebol, né? Da especificidade, mas tenho certeza que é um livro que eu li também aí nos últimos meses e que tem contribuído muito, ainda mais agora que eu estou coordenando aqui, trabalhando com Acelerando, enfim, então a demanda é bem grande, que é o essencialismo, cara. E no mundo caótico aí, onde a gente tem, né, 250 coisas para resolver e para decidir por hora, ele te ajuda a focar no que é mais importante para o momento, e isso é algo que a gente leva para a vida profissional, para a vida pessoal, então fica a indicação do livro Essencialismo, tem sido bem importante para mim. E Ciro, para a gente encerrar, indica aí o conteúdo para a galera. Beleza. Como vocês tiveram uma abordagem mais ampla, né, para sugestão de leitura e tudo mais, eu vou atacar com mais profundidade os temas que a gente vinha falando. Então, eu vou dar 2 sugestões de livro que possivelmente já tenham sido indicados aqui. Um, tu sabe, Caio, é uma referência que eu tenho, que é a Pirâmide Invertida. E eu digo isso para a figura do preparador físico mesmo. Eu acho que ele entender do todo tem esse ponto de partida que muitas vezes é sociocultural, e entender a sociedade influenciando diferentes óticas de futebol, e em contrapartida também acrescentar mais um que seriam os manuais de treinamento funcional do Michael Boyle. Tudo que o Michael Boyle sugere como literatura de treinamento de força, potência e velocidade, se o cara conseguir fazer um cruzamento dessas ideias, eu acho que ele sai na frente muito. Parece que não tem nada a ver, no primeiro momento você pega uma abordagem então sinestésica de movimento e outra abordagem sociocultural de influência no futebol, mas se tu conseguir cruzar, a gente vai conseguir entender ou chegar perto de entender aquilo que a gente tentou propor aqui, né? Mais uma vez indo para a interpretação e para a conexão das ideias, né? Tu estuda e aí chega na tua ideia. O Pirâmide Invertida, acho que foi minha primeira indicação, nosso primeiro podcast, inclusive tu me indicou, e eu tô para ler novamente, porque é sensacional, né? E dali vieram até outras ideias. Eu tô para pegar livro do Rinos Mitchell, do Bela Gutmann, enfim. Aquele livro abriu bastante minha cabeça para muita coisa. A gente vai deixar para vocês na descrição as indicações, né? E relembrando aqui, gente, a gente está no nosso 6º episódio de podcast, temos outros conteúdos bem legais lá no Spotify, procura Acelerando o Jogo, né? E você vai ter acesso
A gente também tem a primeira live com o Rodrigo Leitão, essa é a segunda que vai para o YouTube, né? E a nossa ideia é de estar trazendo cada vez mais profissionais de gabarito bem interessante, profissionais que influenciaram aí, né, esse meu caminho no futebol até agora, acredito que o Matheus também, caras que são amigos da profissão, caras que foram nossos professores, enfim. Então a ideia é trazer o máximo de conteúdo para vocês, o máximo de diferentes visões e interpretações do futebol, e a gente espera estar contribuindo. Acesso Acelerando o Jogo, nosso Instagram, Spotify e agora YouTube. Ciro, muito obrigado, cara. É sempre muito bom trocar ideia sobre futebol, sobre o jogo com você. Né? Tu sabe que tu é um irmão aí que o futebol me deu, é um cara que eu admiro pra caramba e a gente segue na torcida. Obrigado pelo tempo. Logo eu te incomodo de novo aí, te convidando para mais coisas. Tem novidade vindo aqui no Acelerando o Jogo e a gente quer contar contigo de novo. Obrigado, Vasquez. Obrigado, Caio. É clichê, porque a gente já falou no começo, mas é um prazer mesmo, porque é sempre muita coisa rica que a gente consegue abordar aqui e cada vez mais a gente vai desenrolando e às vezes na informalidade, né, tomando um copo de cerveja a gente consegue ter novas ideias, que vai saindo muita coisa, isso é muito bom, cara. Então vai ser sempre um prazer, eu agradeço muito mesmo aos dois. Valeu, Ciro. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Caio. Pessoal que está acompanhando a gente aqui até o final, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever, de compartilhar nas redes sociais, dar aquela moral pra gente, que vai ajudar bastante. Um abraço e até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!